Você sabia que um dos remédios mais vendidos no Brasil é proibido em vários países do mundo? A nimesulida é um dos anti-inflamatórios mais usados pelos brasileiros. Pra vocês terem uma ideia, ele está em terceiro lugar nos mais vendidos da farmácia. Ele é usado para alívio da dor, para baixar a febre, para cólica, para diminuir a inflamação. Só que tem um detalhe. Em países como os Estados Unidos, no Japão, no Canadá e em grande parte da Europa, a nimesulida foi simplesmente proibida, banida. E aí vem as seguintes perguntas. Primeira, por que o Brasil continua liberando esse medicamento? Segunda, será que ele faz realmente mal? E terceira, quais são os riscos de quem toma nimesulida com frequência? Então fica comigo até o final desse vídeo para ter todas essas respostas e evitar ali consequências graves no futuro. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já está inscrito no canal? Se não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber informações valiosas sobre a saúde do teu coração. Lembra de compartilhar e curtir para mais pessoas receberem essas informações. Então compartilha daí. Mas duvido que você nunca tenha ouvido falar da nimesulida. Essa medicação é muito usada. É vendida no Brasil há mais de 30 anos. Ele é um anti-inflamatório não esteroidal. Usado então para aliviar dores leves a moderadas, dor muscular, dor de cabeça, tratar dor de garganta, dor de dente, cólicas menstruais e até aquelas inflamações mais intensas, como numa sinusite ou numa artrite. Ela age inibindo uma enzima chamada COX-2, que está diretamente envolvida nos processos de inflamação, de dor e de febre. Como ela tem essa ação mais seletiva sobre a COX-2, a nimesulida costuma dar menos desconforto gástrico, quando comparado ali a outros anti-inflamatórios tradicionais, como o diclofenaco ou o ibuprofeno, por exemplo. Mas em compensação, ele acaba trazendo um risco maior de toxicidade para o fígado. E é aí exatamente onde mora o perigo. Em vários países, a nimesulida foi associada a casos graves de lesão hepática e até a óbito. Essas reações adversas graves fizeram com que essa medicação ela fosse banida em diversos países. Em alguns países, como nos Estados Unidos, Japão, Canadá, a nimesulida ela nem sequer foi aprovada. Em outros países, como na Itália, na França, na Espanha, o remédio chegou ali a ser comercializado, mas depois foi retirado do mercado por conta desse potencial de prejudicar o fígado. E aqui no Brasil, muita gente ainda toma nimesulida regularmente. E pior, sem recomendação do médico. Então vamos responder aqui a primeira pergunta. Por que o Brasil continua liberando esse medicamento se ele faz tão mal? Essa é uma dúvida compreensível. Lógico, se tem tantos países que não comercializam a medicação, por que ela ainda é liberada aqui no Brasil? E essa resposta envolve uma mistura de evidência científica, de análise de risco-benefício e da realidade do nosso sistema de saúde. A Anvisa, que é o órgão regulador no Brasil, reconhece e sabe que a nimesulida pode causar efeitos colaterais graves, principalmente no fígado. Mas ela também avalia e entende que quando usada corretamente, por tempo limitado, os benefícios podem superar os riscos. Então, quando ela é prescrita por um médico que avaliou um paciente e esse paciente precisa aliviar a dor ou uma inflamação, essa medicação é bem-vinda, é bem tolerada, é eficaz. E a Anvisa também colocou algumas restrições na venda da nimesulida. Então ele tem que ser vendida com receita médica e o tratamento ali não deve passar de 10 dias. Ou seja, ela não está liberada ali sem critérios. Mas o problema é que na prática, essas regras muitas vezes elas não são seguidas. Quanta gente aí compra sem receita, usa por conta própria, usa ali por vários dias seguidos, repetem o uso com frequência. A gente sabe, as pessoas fazem isso. Elas se automedicam. E essa é a realidade. E isso a gente sabe que é um perigo, né, pessoal? E é por isso, então, que as reações adversas, elas acontecem. Outro ponto importante é que as decisões regulatórias, elas variam de país para país. Algumas agências internacionais preferem proibir o remédio ali por precaução. Outras, como a Anvisa, avaliam que dá para manter no mercado, tendo sim um controle rigoroso. Porque imagina retirar do mercado brasileiro ali uma medicação que só ela faturou sozinha mais de 891 milhões
ali de reais só em 2024. Mas e você aí? Você já usou a nimesulida? Conhece alguém que abusa desse anti-inflamatório? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Acho que não tem nenhum brasileiro aí que nunca tomou a nimesulida, né? Eu mesmo já tomei algumas vezes. Agora, com relação à segunda pergunta, será que ela faz mal mesmo? Vocês já entenderam, né? Que ela pode sim fazer mal, principalmente quando usado ali de forma inadequada, por muito tempo e sem orientação médica. Mas quais os principais riscos ali do uso indevido da nimesulida? Primeiro a gente já falou aqui, né? É o risco de toxicidade no fígado. Esse é o efeito mais preocupante quando a gente pensa nessa medicação. A nimesulida pode causar elevação das enzimas hepáticas, pode causar uma hepatite medicamentosa e, em casos mais graves, insuficiência hepática grave com risco de morte. Existem, inclusive, relatos de pacientes que evoluíram tão mal que precisaram ali realizar transplante hepático depois do uso dessa medicação. Outro risco, a gente sabe, né, com relação ao coração, porque a nimesulida pode aumentar a pressão arterial, principalmente em quem já tem pressão arterial ou que já tem problema aqui nos rins. Isso acontece porque ele promove ali uma vasoconstricção das artérias dos rins e faz o corpo reter mais sódio e água, o que aumenta o volume de sangue circulando, e isso sobrecarrega o nosso coração. E essa sobrecarga no coração e esse aumento de pressão facilita a ocorrência de infarto e AVC, principalmente naquelas pessoas que já têm doença cardiovascular. Por isso que eu canso de falar, né, que quem tem pressão alta ou tem qualquer problema no coração deve evitar o uso de anti-inflamatórios. Mesmo pessoas que são saudáveis aí, nunca deve tomar então sem orientação médica. Mas vamos lá falar de um terceiro risco, são os problemas gastrointestinais. Como eu disse antes, a nimesulida ela é considerada ali um medicamento mais leve ali para o estômago em relação aos outros anti-inflamatórios. Mas ainda assim ele pode dar gastrite, dar uma úlcera, dar dor abdominal, dar náusea, vômito, em alguns casos até sangramento gastrointestinal, mas isso principalmente com uso prolongado. Outro risco importante é a questão dos problemas renais. Assim como todos os outros anti-inflamatórios não esteroidais, a nimesulida pode prejudicar os rins. Ele pode levar a uma retenção de líquido, fazer pico hipertensivo. Em alguns casos, o paciente pode evoluir para uma insuficiência renal aguda. E outra alteração que pode acontecer é com relação às plaquetas e os glóbulos brancos, que podem diminuir, e isso pode prejudicar o sistema imunológico, aumentando o risco de infecção e sangramento. Mas presta atenção! Esses efeitos todos não são comuns quando a medicação é usada ali de forma pontual, pelo tempo certo, com supervisão médica. O problema é quando você toma ali por conta própria e por longos períodos. Aí o risco aumenta mesmo. E a terceira e última pergunta: quais são os riscos reais de quem toma com frequência? Vamos falar disso? Então, além dos problemas graves que eu já comentei, o uso frequente da nimesulida também pode acabar mascarando doenças mais sérias. Porque muita gente toma o remédio para controlar a dor, mas deixa de investigar a causa real dessa dor. Aí um problema maior, como uma infecção ou uma doença inflamatória mais grave, acaba sendo negligenciado. Então isso também acontece bastante. E no fim das contas, né, pessoal, a nimesulida não é uma vilã absoluta, mas está longe também de ser um medicamento inofensivo. É um medicamento, então, que pode ajudar sim quando usado da maneira correta. Como já dizia o pai da toxicologia, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Por isso, se você toma nimesulida ali com frequência, vale a pena parar ou repensar esse hábito. Converse ali com o teu médico de confiança. E se você conhece alguém que usa bastante também, compartilhe esse vídeo para que todos fiquem cientes ali de todos esses riscos. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.